Olá, pessoal! Então, essa aula é continuação da primeira parte sobre o caule. Agora a gente vai falar um pouco do crescimento secundário, então, de como se estabelece, das variações. Então, aqui no slide 22, acompanhem comigo, é uma sucessão, né, no estágio de desenvolvimento de um caule, desde quando ainda, lá na foto A, né, no esquema A, quando ainda está no estágio bem inicial, no desenvolvimento primário, então está mostrando ali os meristemas. Então reparem que o autor, né, de onde eu tirei essa foto, ele nem se preocupou em colorir, justamente para ilustrar que ali as células estão indiferenciadas. E vocês já sabem quais são esses tecidos. É a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. No esquema B, ele já está mostrando que o crescimento primário ele está completo. Então você já tem o procâmbio que originou, o procâmbio ali originando o xilema e o floema primário, e a epiderme já está diferenciada também. E aí já dá para ver o limite, né, do córtex e da medula. No esquema C, o procâmbio deu origem ao câmbio. E aí no esquema D, já tem a formação do xilema e floema secundários, porque já teve o estabelecimento do câmbio anteriormente. E no esquema E, já está no final do primeiro ano de crescimento e está mostrando já os efeitos do crescimento secundário, incluindo lá em cima, se vocês repararem, a formação da periderme em algumas partes, ok? Então, aqui a gente tem como ver uma sequência da formação desses tecidos. Aí, mostrando aquele mesmo esquema que eu mostrei anteriormente para vocês, só que agora adicionando os tecidos secundários. Então, olha, meristema apical em branco lá em cima. Aí, o que está em verde escuro aqui, protoderme, meristema fundamental e o procâmbio. O que cada um vai originar? Já sabem, protoderme origina a epiderme, o meristema fundamental, o córtex, a medula e, no caso da folha, o mesofilo, que estudaremos posteriormente. E o procâmbio, que originará o câmbio, que por sua vez xilema e floema secundários. O procâmbio, além de originar o câmbio, acompanha a setinha aqui no slide 23, ele também formará o periciclo e o xilema e floema primários. E o felogênio, que é o outro meristema secundário, ele pode ser proveniente do periciclo, do córtex, da medula e também do mesofilo, pode vir também da epiderme, e ele vai originar quem? Vai originar a feloderme e o suber. E ainda tem o parênquima interfascicular, que no caso é o periciclo, lembrando, e que ele originará também o câmbio naquelas plantas que têm crescimento secundário. Então eu coloquei assim, ó, coloquei um resumo aqui no slide 24, para mostrar alguns tipos de origem do câmbio vascular. Na verdade, todas essas informações eu já falei e eu coloquei aqui só para vocês sintetizarem. Então, em algumas espécies, todas as células do procâmbio se diferenciam em células do sistema vascular. Então, esse é um exemplo de monocotiledôneas. Em outras espécies, quem, né? No caso, o procâmbio ali, elas podem restar entre o xilema e o floema, né, primário, e aí ele permanece meristemático e pode originar, então, o câmbio. E aí o câmbio originará o xilema e floema secundários. E o câmbio fascicular, ele é aquele que se estabelece entre o floema e o xilema primário, e tem o câmbio interfascicular, que se estabelece entre as unidades vasculares. E aí de onde ele vem? Do periciclo. Mesmo que vocês não tenham como distinguir a camada pericíclica, vocês lembram que o periciclo é de constituição parênquimática. E o parênquima, na aula de parênquima, eu comentei que o parênquima ele é totipotente, então ele se diferencia em outras células. Então esse aqui é um exemplo clássico disso. Então aqui no slide 25, para comparar os dois meristemas secundários, o câmbio e o felogênio. Então aqui no câmbio, tem células com duas formas, as fusiformes e as radiais. As fusiformes são mais alongadas, as radiais são mais prismáticas. Tem vacúolo proeminente e um núcleo pequeno. O felogênio, ele vai formar o tecido que substituirá a epiderme. E aí é formado por células em geral alongadas e tem um tipo só de célula. Não é como o câmbio que tem as fusiformes e as radiais. O felogênio, ele só tem um tipo. Ok? Então tá o resuminho aqui no slide 25. Olha só o detalhe
quando eu falei do eustelo, agora aqui no slide 26. Eu coloquei para mostrar porque quando se tem o estabelecimento do câmbio vascular, nós temos 3 padrões principais de origem e desenvolvimento do câmbio no caule. Então, reparem, principais origem e desenvolvimento. Então, esse aqui é aquele tipo clássico que eu já venho comentando. Qual que é a origem do câmbio aqui? Ele, no caso da unidade vascular, ele originará das células procambiais. No caso do interfascicular, originará das células parenquimáticas. Esse é um padrão, né, que eu já venho repetindo. Aqui no slide 27 é outro tipo de padrão. Aqui, o câmbio, ele vem das células procambiais, né? Então, o procâmbio da unidade vascular, tá aqui mostrando, ele dá origem ao câmbio, tá aqui na foto da direita, dá origem ao câmbio. O câmbio origina o xilema e o floema secundário e o crescimento secundário da planta fica restrito à unidade vascular. Isso é comum em mono e esse aqui é um exemplo em abóbora. Então, esse é outro padrão em que o crescimento secundário fica restrito à unidade vascular. Isso em função de quê? Em função da origem do câmbio que é restrita a essa região. Esse é o segundo padrão. E aqui, no slide 28, o câmbio vascular, ele é cilíndrico. Dá uma olhadinha, ele forma um círculo. E isso porque o procâmbio era cilíndrico lá no caule jovem. Então, esse é outro padrão. Então, esse aqui é o padrão de origem e desenvolvimento do câmbio, tá bom? Agora, a atividade cambial, ela também muda. Então, comparem comigo aqui no slide 29. Olha esse câmbio aqui, reparem a atividade dele. Na região da unidade vascular, ele forma todas as células do sistema axial. Então, ele vai formar fibras, parênquima, as células condutoras também, xilema voltado para o interior do órgão, floema voltado para o exterior. Isso o câmbio fascicular. O câmbio interfascicular, ele só forma fibras. Ele não forma xilema e floema para fora, para dentro. Ele só forma fibras. Então, tá aqui mostrando no slide 29. Esse é um primeiro padrão de atividade cambial. Olha aqui no slide 30. Esse aqui é um slide mostrando a sequência, né, de instalação do crescimento secundário. E eu quero mostrar a atividade cambial dele, que é diferenciada. Isso aqui é uma foto de cactus, tá? É uma cactácea. Aqui o que acontece? O câmbio fascicular, ele dá origem aos xilema e floema, com todas as suas células do tecido do sistema axial, e o interfascicular dá origem somente aos raios parenquimáticos. Então, também o câmbio tem uma atividade diferenciada. No primeiro, ele formava só fibras, o interfascicular. Aqui, ele forma só parênquima, constituindo os raios parenquimáticos, no slide 30. E aqui no 31, a atividade cambial, ela já é semelhante. Tanto o câmbio, a atividade dele, quando está dentro da unidade vascular e quando está entre as unidades vasculares. Quando eu digo semelhante, é porque eles estão tendo a mesma atividade. Eles estão formando xilema primário para o interior e floema secundário para o exterior. E quando eu digo xilema e floema, eu não estou falando só das células condutoras, eu estou falando de todas aquelas células que nós estudamos na aula de xilema e floema. E aí, olha como é que fica aqui no slide 31. Olha só, a foto da direita. Um crescimento secundário formado pela atividade que não é diferenciada do câmbio, né? O câmbio tem a mesma, tanto o câmbio fascicular quanto o interfascicular tem atividade semelhante, formando as mesmas células. Ok? Então, esses são esses 3 padrões principais de atividade cambial. Ao mesmo tempo que está se estabelecendo o crescimento secundário na região das unidades vasculares, perifericamente a epiderme vem sendo substituída pela periderme. Então, olha aqui no slide 32. A periderme, né, um esqueminha aqui da periderme, no caso. E aí, a periderme ela é formada por quais tecidos? Pelo suber, pelo felogênio e pela feloderme. Qual que é o tecido meristemático da história aí? O felogênio. Inclusive o felogênio, um outro nome para ele, a gente não vê muito mais as pessoas falando, mas ainda alguns livros trazem, câmbio da casca. Então o felogênio, ele é o outro tecido meristemático secundário e ele originará para a periferia o suber
e abaixo dele, né, voltado para o interior, ele está formando a feloderme. Eu gostaria que vocês não confundissem periderme, casca e ritidoma. A periderme é isso que eu acabei de falar, é um tecido de revestimento que substitui a epiderme quando a planta está em crescimento secundário e é formado pela atividade do felogênio, suber para fora e a feloderme para dentro, isso é periderme. A casca, ela é de câmbio para fora, tudo é casca. E o retidoma? O retidoma, tá até mostrando aqui nesse slide, no 32, ele simplesmente é uma camada de células mortas que vão se descamando, e essas células mortas, elas são oriundas da última periderme formada, ok? Então, são três coisas diferentes, tá bom? Então, aqui, ó, no slide 32, mostra certinho, ó, o retidoma, e aí a casca, ó, mostrando que é de câmbio para fora, tá bom? E a periderme ali em cima no esquema A. Aqui no slide 33, então, a gente vê essa camadinha de células mais achatadas aqui, mostrando que está em divisão, felogênio, voltado para o exterior formando o suber, voltado para o interior formando a feloderme, ok? Aqui para mostrar para vocês que o suber nem sempre é igual, depende da planta. Aqui na foto da esquerda, uma dimorfandra, que é o falso barbatimão. Na seta fina, tá mostrando o suber aqui, tá bom? Já na foto da direita, o interolóbio, o suber é o que tá mostrando pela estrelinha. E ele está sendo intercalado com outras células tabulares, que é o que está sendo mostrado pela seta inteira, ok? Aí aqui, que acontece no slide 35? Olha só, antes de vocês olharem ali a foto. Em geral, a periderme ela é formada por células compactas. Como ela tem uma impregnação de suberina, ela não é tão permeável. E aí, o caule precisa ser aerado, precisa fazer as trocas gasosas e tal. Então, quem que faz isso? Agora dá uma olhadinha aqui no slide 35. São as lenticelas. Então, aqui na primeira foto, né, da esquerda superior, mostrando a lenticela em formação, e as outras duas fotos mostrando a lenticela já pronta. Então, ela parece como se fosse um rompimento da periderme. Na verdade, ela é um orifício, né, e ela faz esse papel de aeração do órgão, ok? E aí aqui continua mostrando, ó, a feloderme ali embaixo, o felogênio e o suber ali, ok? No slide 36 e nos demais, para mostrar que pela atividade diferenciada do felogênio, né, então ele forma subers diferentes. Então aqui nas fotos mostrando que você tem um suber liso, né, a periderme é lisa e ainda tem essas projeções com espinhos. Aqui em Myrciária você vê que ele se descama. Isso no slide 36. Aqui no 37, olha só, aqui formam placas, aqui formam fissuras, então são peridermes diferenciadas, diferentes, tá? Diferentes, no slide 37. O crescimento secundário em monocotiledôneas. Então, aqui no slide 38, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o crescimento secundário em algumas monocotiledôneas fica restrito às unidades vasculares, né? Tá, aquilo ali é um exemplo. No caso de cordilíneo, esse aqui, o que acontece? Há a formação, a partir do periciclo também, de um meristema de espessamento secundário. Esse meristema aqui, ó, ele forma parênquima para o lado de fora, para a periferia, e forma unidades vasculares inteiras para o lado de dentro. Então, ó, dá uma olhadinha no slide 38, ó, as unidades vasculares inteiras aqui para interno, e somente parênquima para o lado exterior. Em algumas plantas, há também a formação do suber, de uma periderme. Em outros casos, como é o caso de cordilínea aqui, há a formação de um suber estratificado, ok? Inclusive aqui mostrando com uma lenticela também. E aí aqui a gente termina então a nossa aula sobre o caule. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais.